Olha, a quarta-feira foi uma bomba, né? Foi extremamente movimentada. Mas a quinta-feira também foi. Com esta reunião em Gravataí, lá na sede da Marques Punk, a gente pode detalhar um pouco mais o que aconteceu lá. Seguinte, Gabardo, porque é isso que o mundo Grêmio e o mundo Inter querem ouvir, porque, dando um pequeno spoiler, antes da gente até usar a fala do Antônio Dutra Júnior, Gabardo, eu poderia dizer o seguinte: Marcelo não disse que volta, mas Antônio Dutra Júnior ainda tem esperança? Eu erro dizendo isso? Não erra. Ele ainda tem esperança, e eu diria, Marco, que além de ter esperança, ele tem confiança de que vai conseguir reverter a decisão que, segundo o Marcelo Marques, era irreversível. Vamos ver o que vai acontecer. O que eu pude colher, assim, conversei com algumas pessoas que participaram lá do encontro. Primeiro, que hoje o Marcelo estava já um pouco mais tranquilo, ele teve uma forte carga emocional de estresse nos últimos dias, desde aquele período ali da compra da gestão da operação da Arena, passando pela negociação do Roger Guedes, a montagem do grupo de trabalho em caso de vitória na eleição, teve por último, além de ter que lidar com todas as questões da vida dele, né? A empresa com 6 mil funcionários, os últimos acontecimentos da política ali que geraram, e ele mesmo disse na entrevista para o Sala de Redação, um estresse, né, muito forte, uma coisa que ele não gostou, mas que não foi exatamente por causa daquilo que ele acabou desistindo, mas que teve um peso também. Mas foi muita coisa, foi uma carga emocional muito grande que gerou um estresse intenso. Quem esteve hoje conversando com ele percebeu o Marcelo Marques hoje já mais tranquilo. Primeira definição: amanhã termina o prazo para a inscrição de chapas para a renovação do Conselho Deliberativo. Esta chapa seria encabeçada por Marcelo Marques. Seria o nome 1 da lista para a renovação do Conselho Deliberativo do Grêmio. Não será mais. Mas agora a chapa será encabeçada por Celso Rigo, que é outro gremista extremamente importante na história do clube, que em muitas oportunidades ajudou o Grêmio. Então, esta chapa será encabeçada por Celso Rigo. Ficou definido que o Marcelo Marques vai participar da campanha desta chapa para a renovação do Conselho Deliberativo. Com vídeos, com apoio, conversando com as pessoas, ele vai participar da campanha. Não ficou definido ainda se ele estará na chapa para a renovação do Conselho Deliberativo. Ele não é conselheiro. Mas uma nova reunião, uma nova conversa vai acontecer nesta sexta-feira. Vai se insistir para que ele esteja nesta chapa encabeçada por Celso Rigo para a renovação do Conselho Deliberativo. Marco, o que foi me dito é que ele vai participar da campanha, vai gravar vídeo, vai pedir voto, mas ainda não foi definido. Amanhã vamos conversar de novo para ver se o nome dele vai constar na lista também. E aí depois eu falo da questão para presidente aí. O Gabardo é o seguinte, além de eu ter desenvolvido a amizade com ele, ele entrou com os 2 pés no peito. Que é tipo assim, são 3 informações em 30 segundos. Música no Fantástico. Primeiro, o Antônio Dutra Júnior tem confiança que pode ainda convencer o Marcelo Marques a ser presidente. Isso é o 1. 2, o número 1 da chapa, que tem 180 nomes. E por que a gente fala número 1? Porque o Diogo trouxe isso, o Léo também trouxe isso, o Léo Oliveira lá no Sala. Essa lista de 180 nomes, ela tem uma ordem de importância. E, de fato, pela ordem dos números, o número 1 é mais importante que o 180. Por quê? Porque não entram 180. E existe uma ordem. Não é que, ganhou a chapa do Vini 180. Não. O Vini é o seguinte, conseguimos 40, 50, 60. O 61 não entra, então é por isso que tem briga. E quando o Gabardo diz que Celso Rigo virou o número 1, é um recado, Gabardo, para o eleitor do pátio. O Celso Rigo está aqui, oficialmente, porque ele vai concorrer a uma cadeira no conselho. Então aí é algo forte, é um recado que está sendo dado. É óbvio que eles pensaram nessa manobra. Então, 1, Marcelo ainda pode voltar. 2, Celso Rigo passa a ser o número 1.
Sai Marcelo, entra Celso Rigo. E aí vem um esclarecimento que eu não deixei claro no sala de redação e a gente tem que trazer essa informação aqui que é importante. Para ser candidato a presidente, não precisa ser conselheiro. Precisa ser sócio do Grêmio há 10 anos. Não precisa ser conselheiro. Então, o Marcelo Marques, se ele resolver dizer sim, esse sim pode ser em novembro, Gabardo. É isso? Pode sim, Marco. Perfeito. Assim, vamos lá. Eu acho que a questão da eleição para a renovação do Conselho Deliberativo, prazo de inscrição para chapas amanhã, votação no dia 28 de setembro. Eu acho que está claro, né? A chapa do Antônio Dutra Júnior, daquele grupo de trabalho, será encabeçada por Celso Rigo, e segue sendo uma chapa muito forte para esta eleição, e amanhã se define se o nome do Marcelo Marques estará ou não, e ele vai participar da campanha pedindo votos para essa chapa. Ponto. Bom, vamos para a eleição para presidente agora, e você explicou bem aí. Se o Marcelo Marques, né, não voltar atrás, e se ele não estiver nesta chapa para a renovação do Conselho Deliberativo, os dirigentes, os conselheiros do Grêmio que compõem este grupo de trabalho, né? Este grupo que ambiciona a eleição do Grêmio, eles vão continuar insistindo, tentando demover o Marcelo Marques da ideia para que ele seja o candidato à presidência do Grêmio. Bom, se alguém perguntar, mas pode ser o Celso Rigo, que é o número 1 da chapa? Pelo que eu tenho de informação, o Celso Rigo não considera a possibilidade de ser candidato a presidente do Grêmio. Ele não é uma coisa que esteja no radar dele e ele me parece que não vai abrir a possibilidade para se tratar disso, né? Então, se não for o Marcelo Marques, ao que tudo indica, será o Antônio Dutra Júnior. Mas, repito, por essa questão, né, do Estatuto permitir um sócio há mais de 10 anos de ser candidato a presidente, vai se insistir até novembro, até a data limite, por Marcelo ser candidato a presidente do Grêmio. Vou repetir o que eu vi de pessoas que estiveram na reunião hoje com o Marcelo Marques. Ele voltou a dizer que não é candidato, que a situação é irreversível, mas, não sei, as pessoas ficaram assim com uma impressão que não dá para tratar isto como absolutamente definido e algo totalmente irreversível. Ainda existe esperança, né, de tentar demover ele dessa ideia. Então, vamos ver. É tudo muito recente ainda, né, Marco? O anúncio dele foi feito ontem. Tem pouco mais de 24 horas. Então, vamos entender um pouco melhor este cenário e o que de fato pode acontecer se o Marcelo realmente pode mudar de ideia ou não. O Marcelo, lá no sala de redação, ele falou muito que a desistência teve a ver com a política, enfim. Estou tentando montar um cenário aqui a partir de tudo que está nos contando. E se, Gabardo, se a minha avó não tivesse morrido, estava viva. E se a eleição do conselho, sem Marcelo Marques de um, mas com o Rigo de um, que é amigo dele, todo mundo sabe, e ele apoiando, e se ali no conselho tem uma votação maciça, expressiva do conselho deliberativo, do ambiente político, tipo, quase que dizendo assim, olha só, a política está do teu lado aqui, isso daqui a pouco não pode ser um fato novo. Fato novo é a pior expressão do mundo. Um fato diferente, porque fato novo virou palavrão, né? Um fato político diferente. Uma motivação. Porque assim, se o Marcelo Marques chegar agora, né, Gabriel, dizer assim, ó, agora eu quero de novo. Aí tu fica, pô, mas um dia quer, outro dia não quer. Um dia a política é ruim, outro dia a política é boa. Que história é essa? Mas se tu tem um fato diferente, a eleição do conselho dá um voto de confiança maciço para a figura do Marcelo Marques. De alguma maneira, daí ele pode mudar, ou isso pode ser um fato diferente para ele voltar a ser candidato? Não sei se esse assunto entrou aí, como é que isso se discutiu? Diogo, eu acho que é importante essa questão aí, Diogo. Eu acho que dá para fazer várias leituras. E assim, me parece que a votação, o sócio do Grêmio vai dar um recado, né? Ele vai dar um recado na votação para renovar o Conselho Deliberativo do que ele pretende fazer na eleição para presidente. Ali vai ser dado o recado, né? Se essa chapa, vamos supor, sem o Marcelo Marques, que hoje é a tendência, mas com o apoio dele, mas sem o nome dele na lista, se essa chapa tiver uma boa votação, eu acho que tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, pode ser dado um recado de que a candidatura do Antônio Dutra Júnior, apenas com o apoio do Marcelo Marques, como, né, estará nesta chapa para renovação do Conselho, se o nome do Marcelo Marques não estiver ali,
é uma candidatura viável, né, para a eleição do final do ano. Mas pode fazer também com que o Marcelo Marques entenda que ele tem um apoio muito grande e isso possa, né, despertar alguma coisa nele para fazer ele mudar de ideia. Eu acho que muitas pessoas, muitos possíveis candidatos à presidência do Grêmio vão esperar a votação de setembro da renovação do Conselho Deliberativo para decidir o que será feito na eleição para presidente do clube em novembro, no primeiro turno, e em dezembro, no segundo turno. Essa deve ser a novela que vai seguir, então, Caju. Você vai ter bastante coisa para cobrir, né? E a gente tem uma interativa aqui que trata dos desdobramentos da eleição do Grêmio e do sim ou não do Marcelo Marques. Com a desistência de Marcelo Marques, que ela até agora segue, Calef deve ser novamente candidato à presidência, porque o Calef retirou a candidatura, sempre vale lembrar. Sim, por enquanto está dando 72%. Caju, vamos pensar no cenário de hoje. Sem Marcelo Marques, Paulo Calef para você é a melhor alternativa? Seja sincero. Eu continuo ainda pensando que o nome ainda é o Marcelo, né? Mas se realmente se concretizar que ele não vá, eu acho que o nome mais forte que vai ter, com certeza, é o do Calef. Você diria que assim, a opção 2 mais forte ou a opção 2 indiscutível é ele? Por conta que eu acho que o Calef ele é forte, porque ele já vem fazendo um trabalho há bastante tempo, né? Então ele se fortaleceu muito junto ao torcedor, né? Porque ele fez um trabalho muito forte no interior do estado, visitando aí os consulados, torcidas. Então ele se fortaleceu muito. Então eu vejo que ele é sim, hoje, tirando o Marcelo, ele é o nome mais forte. Tanto que quando o Marcelo colocou que ele seria candidato e comprou a Arena, ele retirou porque ele viu que não tem para ninguém, né? Gabardo, seria demais exigir de você algum bastidor desse outro lado também? Ou pelo teu sorrisinho que eu vi aqui no monitor, você tem alguma informação também sobre o outro lado, ou possível outro lado, Paulo Calef? Essa é uma outra ponta extremamente importante desta eleição, que está bem colocada aí. E eu acho que, naturalmente, Paulo Calef é um candidato forte, né? Se ele voltar à disputa, por enquanto, não existe uma definição. Hoje eu conversei, Marco, com algumas pessoas que estavam, né, naquela composição, por exemplo, do departamento de futebol do Paulo Calef. E até o final da tarde não tinha acontecido ainda um contato do Calef com aqueles profissionais. E o que me passaram é que eles entendem que, neste primeiro momento, o trabalho do Calef, até acho que partiu de algumas pessoas que estavam, né, na chapa daquele possível conselho de administração, conversaram com o Calef para ver a possibilidade de se retomar a candidatura. Então, a primeira tarefa do Calef, não tem como resolver isso também, tudo isso em 24 horas, né? As coisas estão acontecendo assim de uma maneira inacreditável na eleição do Grêmio. Desde o início da eleição para o surgimento do Marcelo Marques na disputa, e aí muda tudo, começam a cair as candidaturas, aí o Marcelo Marques desiste, em 24 horas algumas candidaturas podem voltar, inclusive a do Marcelo Marques, então é uma eleição imprevisível. Bom, então o que foi me passado é que estão sendo feitos os contatos políticos, da parte política, né, de articulação do Paulo Calef, para ver se é possível reativar tudo que havia sido feito, e também vai ter que ser feita uma avaliação, inclusive o Calef chegou a conversar com alguns jornalistas de que gostaria de conversar, ele, Calef, com o Marcelo Marques, para entender o posicionamento do Marcelo Marques. Pode ser algo importante também. Então o Calef está fazendo essa avaliação para depois conversar com aquelas pessoas que estariam compondo o seu departamento de futebol. O resumo, Marco, é que, de parte do Paulo Calef, a situação está em processo de avaliação, ainda sem uma definição. E ele não tem pressa para definir, né? Tem esta eleição para a renovação do Conselho Deliberativo, essa sim, até amanhã. Ele tem que, porque em princípio ele não participaria, ele é conselheiro, ele vai continuar, tem mandato ainda por mais tempo, mas não teria uma chapa própria, e agora tem que ver exatamente o que ele vai fazer com a eleição da renovação do Conselho Deliberativo. Para presidente, ele tem um tempo ainda para se articular.
Já tem gente aqui no nosso chat, obrigado por quem está participando e também votando. Vota lá na nossa pesquisa, curte o Sem Filtro de hoje, é importante a curtida. Já tem gente dizendo que isso vai respingar no futebol, Diogo Oliveira. Essa é uma questão. E já o Grêmio, especificamente, perdeu um campeonato brasileiro por causa de uma eleição, né, Gabardo? As pessoas que participaram desse momento hoje, já com desprendimento histórico, elas já falam sobre isso abertamente. O Grêmio ganha o primeiro turno do campeonato brasileiro e na reta final perde o campeonato e algumas pessoas dizem que por questões políticas vestiário, né? O vice-futebol era de uma chapa, o presidente era de outra e a coisa ficou difícil. Vamos segurar o Gabardo só mais 1 ou 2 minutinhos e o Gabardo junto com a gente vai ouvir o Antônio Dutra Júnior, que ele falou com o Léo Bender na saída da reunião lá na empresa do Marcelo Marques, essa fala sobre o que aconteceu na reunião e se tem algum resultado. Sabe que as coisas, como é que as coisas são, sabe? Esse desgaste imenso que o Marcelo sofreu, esse estresse todo, inclusive em relação à compra da Arena, muitas cobranças em cima do Marcelo, já como se ele fosse o presidente. Isso pesou para esse momento aí de muito estresse que ele está vivendo. E agora a gente vai proteger um pouco ele desse estresse, tá? Gabardo, faz a leitura pra gente. Esse blindar é de fato para tentar convencê-lo à presidência ou a importância dele na campanha é quase tão importante quanto ele ser o cabeça? Porque se ele fizer a campanha, o candidato aumenta as suas chances. É um candidato que fez pesquisa, encomendou pesquisa, né, Diogo? Isso. E tomaria uma lavada do Calef. Então, ou o Marcelo entra nessa disputa, ou fica difícil viabilizar essa candidatura, Caju. Você pensa assim também? Ah, com certeza, né? Que hoje perante ao torcedor gremista, só existia 2 opções para a presidência do Grêmio. É importante isso. Era o Calef, o número 1. Com a chegada do Marcelo, tudo se reverteu, tudo mudou, né? Então, Marcelo virou número 1. O Marcelo virou número 1. Calef 2. E o Calef 2. E com a compra da Arena, que o Calef até teve uma entrevista que ele disse que era aqui, tipo, impossível comprar a gestão da Arena, e o Marcelo foi lá e comprou, ele retirou a candidatura dele. Então, hoje, só existe 2 nomes para o torcedor gremista. E eu vejo, posso estar enganado, mas eu vejo que se o Marcelo não for, o novo presidente do Grêmio é o Calef. Gabardo, você colocou o óculos para ler algo no seu telefone, que eu vi daqui. Pois e vou colocar de novo para ler aqui, Marcos. Sabe que está rolando agora um print aqui. O Caju, que deve estar em vários grupos, aí deve ter recebido aí também. De um texto do Antônio Dutra Júnior, num grupo lá de gremistas, né, do grupo político, né? Mais ou menos na linha do que a gente está falando aqui. Que ele tem muita confiança de que o Marcelo Marques vai voltar ao jogo político depois da eleição para a renovação do Conselho Deliberativo, né? Esta é a confiança que ele tem. Quando a gente abriu a conversa aqui, Marco, você me perguntou, né, sobre isso, e eu falei, existe esperança neste grupo de trabalho, né, que estava sendo liderado pelo Marcelo Marques, mas com a participação de muitos conselheiros, entre eles Antônio Dutra Júnior e vários outros. Nesse grupo existe uma expectativa, uma esperança de que a situação será revertida. Eu vou dizer, hoje eu não conversei com o Marcelo Marques. Ontem eu conversei, hoje eu não conversei. Mas as pessoas com as quais, né, ele conversou e estão, né, trazendo estas mensagens aqui, sentiram hoje ele mais leve, sem o estresse de ontem, e saíram da reunião com a expectativa de que a situação possa ser revertida mais para frente. Deixar ele respirar, deixar ele ficar tranquilo, né? Deixar ele se recuperar bem do estresse, do desgaste emocional, para depois tentar resolver a situação. Eu acho, pessoalmente, ainda muito difícil, muito complicado. Mas também tenho convicção de que este assunto vai continuar na pauta por mais um tempo. Ou seja, esta eleição vai continuar muito movimentada. Dúvida, Gabardo. Por isso que eu te perguntei ali em que medida a eleição para o Conselho pode ser algo diferente.
Porque o que teria mudado na análise que o Marcelo faz do ambiente político de um dia para o outro, que possa ter feito assim, a galera que estaria em volta dele, conversando com ele, ter essa confiança, assim, olha, será algum acordo, se fez uma sinalização, olha, a gente vai fazer isso para te provar que o ambiente político não está contra você, enfim. Essa é a minha dúvida, é difícil de apurar isso em 24 horas, porque é algo meio complexo mesmo, assim, né? Mas a aclamação da torcida não pesa? Eu acho que tudo pode pesar. Eu acho que tudo pode pesar. O que o Caju falou, o que o Jogo falou, daqui a pouco pode ter alguma definição de questão política que possa agradar ele, o apelo do torcedor pode mexer com ele, né? Daqui a pouco ele colocou para fora tudo aquilo que estava incomodando ele, e daqui a pouco pode mudar de ideia. Enfim, eu acho que ele, Marcelo Marques, nos próximos dias vai ficar muito resguardado, né? E aí depois, quem sabe, a gente vai ter o posicionamento de novo dele, mantendo aquela decisão que ele disse que era irreversível, ou se ele vai trabalhar com alguma possibilidade de alterar o posicionamento dele. Mas a impressão que eu tenho é que mesmo que ele mantenha a sua decisão de não concorrer à presidência do Grêmio, a impressão que eu tenho é que ele vai participar da campanha como um apoiador, né? Pedindo votos para o candidato, né? Que no caso seria provavelmente o Antônio Dutra Júnior. Me parece que isso, no mínimo, isso vai acontecer. E as impressões do Gabardo a gente tem que levar em consideração. Mas olha só o Cleverson aqui no chat. Marcelo Marques se assustou com as movimentações políticas do Grêmio porque não está acostumado com a oposição. Mas com a sua experiência de gestão e os acertos de sua administração, logo a oposição se calaria. Esse é um pensamento em que tudo daria certo. Mas o Marcelo, no Sala de Redação e Terapia, ele disse o seguinte: na hora que alguém toca na palavra aclamação, Gabardo, o que o Marcelo faz? Ele faz uma pergunta. Aclamação? Perfeito. O que ele ouviu nos bastidores, Gabardo, não deve ter sido pouco. É aí que ele diz a frase, né? Que eu me senti como se fosse uma cédula. Quer dizer que a aclamação era interessante. Esse é o Marco, porque assim, ao mesmo tempo que a gente faz leituras, tem um documento que é a entrevista do Marcelo ontem. Então a gente não pode também, apesar de desejos e leituras, tem um documento dele falando. E aí porque a gente insiste tanto para que... Aí quando eu digo a gente, estou falando, né? Enfim... O famoso tu universal. Exatamente. Assim. Insiste tanto para que o Marcelo volte, pela expertise dele como administrador, ou é pelo dinheiro que ele tem? E a gente volta porque ele falou na entrevista. As pessoas estão me olhando como uma cédula. Esse é o grande ponto. Por que acham que ele é tão importante para esse mecanismo? Eu acho que foi aí que o cristal quebrou.